Olá, gente, boa noite a todos. Estamos por aqui com mais uma live do Papo de Psis, né? Essas lives de agora serão em celebração ao mês da mulher, essa ocasião tão importante da gente celebrar, né, a força da mulher. Para quem não sabe ainda, né, essa data celebra e recorda, na verdade, as mulheres que sofreram em uma fábrica, né, mulheres que fizeram a greve e foram mortas, né, numa fábrica. E então não é uma data apenas para a gente comemorar, para a gente celebrar, mas é uma data também para a gente recordar, olhar para trás e ver as lutas e o quanto a gente conquistou ao longo desse tempo, né? E é nesse processo que a gente resolveu convidar algumas mulheres que a gente sente que fazem a diferença, né, que trazem uma contribuição importante para a gente. De diversas áreas, a gente fez questão de que não fossem todos psicólogos ou psiquiatras que são ligados diretamente à saúde mental, mas também profissionais mulheres que trabalham em outras áreas, né? Então, a gente passou a programação, né? Teremos hoje Márcia Lira, já está aqui, já eu chamo ela. Teremos também, né, a Leila Gonçalves, psicóloga, Natiele, cientista social, e vamos também ter no final do mês, no dia 24, uma convidada especial, que aguardem, a gente vai anunciar quando chegar mais próximo, tá? Então, estou convidando agora a Márcia Lira para ela se apresentar e participar aqui conosco. Linda, não sei se me ouve, me vê, eu acho que ela está chegando aí. Sejam bem-vindos as pessoas que estão participando aqui da live. Já eu vou ter uma participação especial também no meu baby, que vai participar hoje da live com a gente daqui a pouco. Não basta ser mãe, ser mulher, tem que participar também, né? Olá, Márcia. Oi, Renata, Oi, tudo bom? Oi, tudo gente, boa bom? É um noite. prazer lhe ver aqui ao vivo, né? A gente se conhece das redes sociais, do teu É, trabalho que eu admiro bastante aí com os livros, e a aí hoje gente sempre troca bastante, né? Mas não tinha feito um momento desse ainda, né? Eu a internet promovendo esses fiquei. encontros. Hum? A internet promovendo esses encontros, né? Possibilitando. É verdade. Eu fico muito lisonjeada, fiquei muito lisonjeada com o convite. Ainda mais você falando agora, né? As motivações. E vamos embora conversar. Espero poder contribuir, ajudar vocês a fazer uma boa inauguração, né, desse momento aí, Então, dessas professor, conversas. com certeza, vamos abrir com chave de ouro. Então, para o pessoal te conhecer um pouquinho, fala de quem você é, da sua experiência, como é também no Instagram, também o teu trabalho, para as pessoas conhecerem um pouquinho quem ainda não te conhece. Pronto, eu sou Márcia Lira, né? Eu sou jornalista, minha formação é de jornalista, e eu me formei jornalista numa época que tudo que a pessoa queria era ir para a imprensa, né? Ou para a TV, ou para o jornal e tal. E aí eu tive uma experiência, um tempo de experiência em jornal, sempre gostei muito de escrever. Trabalhei em alguns jornais, 2 jornais daqui, e depois fui me caminhando para a área de marketing digital. Então, hoje eu trabalho com isso, com marketing digital, já trabalhei com tanto em empresa quanto em agência, várias coisas diferentes, assim. E o Menos na Estante surgiu quando eu estava na faculdade de jornalismo, que comecei a me dar conta que eu não estava conseguindo, mergulhando muito nessa coisa da internet, né? Era muito novo na época, e eu não estava conseguindo mais dar atenção para a leitura, que era uma coisa que eu já era apaixonada, né? Gostava desde criança ali. E foi em 2010, as redes sociais que foram aparecendo, né? E hoje em dia tem um canal no Instagram que é o Espaço Mais Forte. E em alguns momentos eu vou ali também tentando promover algumas coisas diferentes, como a troca de livros, que de vez em quando eu faço aqui no Recife, né?
em parceria, geralmente, com alguns espaços, já foi com parque público, já foi com loja de roupa, assim, espaços colaborativos. E é isso, assim, sempre nessa coisa de buscar bons hábitos, né, com foco no hábito da leitura, mas que acaba repercutindo para a vida toda, né? Aí acho que é Eu isso. Acho sempre que gosto de. Pode falar. não, acho que isso resume um pouco assim o que as minhas bandeiras aí, digamos. Eu sempre gosto de falar um pouquinho dos bastidores, porque assim, aquela coisa, gente como a gente, né? Vida real. Sim, E aí, pra gente sim, construir um pouquinho essa live, a gente pensou bastante, né? Nos temas, né? Qual seria o título possível diante da tua experiência, né? Do teu é, encontro. Tem um monte de gente elogiando aqui, ó, Recife, maravilhosa. Então a gente pensou, né? Seria uma coisa mais puxada para o jornalismo, para a tua formação, né? Essa experiência de marketing digital. E aí a gente pensou nessa possibilidade diante do teu encontro consigo mesmo, né? Dessa é, questão da leitura, da questão dos hábitos, né? Então, veja, a gente também fica aqui, né, nesse receio, quem somos, né? O que é que a gente está podendo trazer de contribuição para a gente mesmo, para o outro. E a gente também foi construindo esse processo na construção, né, do sentido e do título de hoje, né? é. Então, fala um pouquinho sobre essa construção, essa vivência que você tem tido nos últimos anos, de olhar para você, de buscar mais a si mesma, como isso pode contribuir para as mulheres que estão aqui também para talvez se identificarem com esse processo. Fala um pouquinho. Sim. Não, primeiro assim, né? Você falando aí desses bastidores, né? Quando vocês me convidaram, né? Não, vai ser, a gente pensou em mulheres fortes. Eu, nossa, mulheres fortes. Né? Vem logo a síndrome da impostora, né? Tipo, sério, assim, fiquei processando isso, né? Mas, enfim, né? A gente duvida, mas vai, né? A gente segue em frente e abraça a ideia. Aí eu topei de cara, mas a gente realmente ficou pensando como no que construir. Eu acho que o que hoje, né, nesse momento que eu posso mais assim compartilhar, que eu tenho um certo orgulho, é o meu processo de construção de hábitos, que não é uma coisa nova, né? Acho que na verdade começou não, assim, teve um marco, né? Que foi em um momento que eu recebi, que eu estava com muitos desafios de me concentrar para fazer alguns processos, tipo de faculdade, de pós-graduação, terminar um TCC. E aí eu fui procurar ajuda, né? Eu já fazia terapia e eu recebi um diagnóstico de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que no meu caso é mais o déficit de atenção. E desde então, foi uma neurologista, deu um diagnóstico, para quem não conhece muito, o diagnóstico de TDAH, ele não é ele é assim, pela experiência do profissional, né? Ele tem alguns parâmetros ali. Hoje em dia até eu vi que tem outras coisas que isso já faz tempo, mas a neurologista que me atendeu, confiei super e entendi, fui entendendo, fui pesquisar sobre isso. E aí eu percebi de uma forma muito prática que eu precisava ter mecanismos de organização e enfim, de encontrar caminhos para, né, domar minha vida, assim, diante sabendo dessa dificuldade, né? E aí eu comecei a estudar muito coisas de hábitos e sempre passando pelos livros, né? Li muito, assim, já fiz várias leituras sobre hábitos, até separei alguns aqui que eu tenho, depois eu vou mostrar, assim, que foram livros que me inspiraram demais nesse processo. E mais recentemente, é, sei lá, fim de pandemia, né, digamos, eu comecei a querer, assim, além de sempre trazer isso para o hábito da leitura, que eu acho que não é o hábito da leitura que eu
persigo, não é também só sobre ler em si, é sobre desacelerar, né? Sobre você poder ir ali na contramão, porque hoje em dia eu penso que a vida leva muito a gente para correr, para ter algumas coisas, né? Para correr, para comer, correr assim aceleradamente, trabalhar muito, para comer errado, para ser ocioso. Então são várias coisas que você precisa gastar uma energia para poder, enfim, fazer melhores escolhas. E isso também inclui, né, o hábito da leitura. Eu estava até pensando aqui na nossa conversa, né, no que eu poderia dizer. Eu estava pensando que ler é uma coisa que hoje em dia a gente está muito acostumado a ser capturado, né, a ter a atenção capturada por tudo. Na internet, você rola ali no feed do Instagram e você tem vários anúncios, né? Com base até no que você fala, né? Você comenta um negócio, sei lá, você comenta que quer comprar um aspirador de pó, daqui a pouco aparece um anúncio. Então, tudo é feito para você confortavelmente você ser chamada a atenção. E a leitura não é isso, né? A leitura você tem que colocar ali uma energia para poder é uma ação sua, né? O livro está lá parado. Se você não for atrás, né? Você não botar essa energia, você não lê. Então, também é uma forma de ir contra esse processo de aceleração, enfim, de falta de raciocínio, né? É um momento que, quando eu vou ler um livro, abro o livro, eu gosto muito de ler de manhã, né? Que é uma coisa que eu gosto falo muito, assim, porque você tá com a cabeça limpa. Então, eu abro um livro e é um momento meu ali, né? Um momento de respiro, de limpar a cabeça, de absorver algumas ideias e poder processar um pouco, porque na correria, né, da vida você não consegue muito fazer isso às vezes. É um espaço, né, um espaço que você cria. E aí, no ano passado, eu comecei queria começar a correr, né, sempre admirei as pessoas que correm, e eu li um livro do Murakami, que é Do que eu falo quando falo de corrida, o escritor Haruki Murakami, que é japonês, que tá aqui. E eu achei esse livro assim maravilhoso, porque ele é um escritor já conceituado, né, famoso, e nesse livro ele é uma prosa, né? Ele fala de como ele conseguiu começar a correr, do que a corrida significa, sendo que é de um jeito muito gostoso, assim. Ele vai dizendo, contando, entremeando a carreira de romancista dele com a de corrida, com os momentos de corrida. E aí ele fala muito dessa coisa assim, de tipo, para você correr não é um tênis, não é, é você correr. E aí você fazer isso todo dia. E aí eu comecei, bem inspirada assim nesse livro, eu comecei a tentar correr e tal. E pedi algumas dicas tal. Na época também estava com um personal fazendo exercício. E comecei a fazer, tentar criar esse hábito da corrida. E consegui, de certa forma, assim, por um bom tempo. E isso, para mim, conseguir ser capaz de dar uma carreirinha, como eu digo, né? Porque eu também não cheguei a virar, né, corredora. Porque quando as pessoas dizem que corre, é pelo menos em 5 quilômetros, né? Eu nunca nem cheguei a isso. Mas, assim, eu consegui fazer isso com certa frequência e consegui aumentar a minha resistência, porque é muito difícil. E acabou que isso ecoou em várias áreas da minha vida, assim. Na sequência, eu também conheci uma nutricionista que eu também passei a postar muito, marcando ela e mostrando assim meus hábitos alimentares, que é a Bruna Moraes, e maravilhosa. E eu fui começando a juntar as caixinhas dos hábitos, sabe?
comecei a, não, vou acordar cedo, aí vou correr, depois aí também vou começar a criar o hábito de cozinhar mais, de fazer minha comida, seguir aqui esse plano que a nutricionista propõe. E depois eu percebi que foi me dando muitos resultados, assim, tanto aí comecei a malhar também, comecei a intensificar isso. E foi me dando resultados, assim, de vários níveis. E eu comecei a pensar assim, por que não fazer isso também com a leitura? Todo um caminho que eu percebi que é o segredo, né, dessa coisa do hábito, o segredo, né, parece uma coisa... Mas, assim, de você realmente conseguir fazer um pouquinho todo dia, sabe? Porque mesmo porque quando você quer fazer, assim, eu pelo menos, né, acho que muita gente é assim, quando você quer, por exemplo, eu quero começar o hábito da leitura. Aí a pessoa nunca pensa em ler 10 minutos por dia, entendeu? Você quer, não, se eu quero ter o hábito é para ler 1 hora, né? É um absurdo que eu não consiga. Muitas vezes a pessoa bota a meta assim, mas veja, você está saindo do zero. Então, do zero para 1 hora não é tão fácil, né? A gente corre, assim, dá conta de muita coisa, né? E aí vem a questão também do ser mulher, né? Que eu também acho que é o diferente, né? Para a gente, porque a gente dá conta de mais coisa, né? A gente dá conta de mais coisa do que os homens em geral. Isso aí é o ponto de partida. Você pode até, enfim, ter um desenho em que você consiga distribuir tarefa em casa, ou, enfim, com a sua família. E mais, você sendo, no meu caso aqui, eu sou casada e eu não tenho filho, né, que é uma coisa que já acho que tira, sei lá, um bocado de porcento de mais demanda, né, também de você dar conta, né, que é assim um super, digamos, uma super missão, né, que a das mães, mas você, enfim, a coisa, eu sou uma mulher, eu me sinto assim, uma mulher adulta que tem que cuidar, cuido da casa, cuido do trabalho e estou tentando implantar, assim, né, ter hábitos saudáveis. Então, às vezes é uma tarefa hercúlea, a meu ver, assim. Mas eu fiquei bem feliz, assim, no ano passado, porque eu consegui mexer em várias caixinhas, sabe? Assim, aos pouquinhos, sem ser... E aí, quando chegou o fim do ano, poxa, eu fiz coisas legais, sabe? Por mim, né? Fora, assim, dar conta do trabalho e tudo isso, assim. Mas eu fiquei muito feliz, assim, de conseguir ver que na maior, fiz por muito tempo coisas legais por mim, e isso é cada vez mais precioso, né? Porque você também tende a fazer muito pelos outros, né? Quando você consegue se priorizar um pouquinho, também é bem, de forma contínua e constante, é bem gratificante, né? É interessante assim, esse processo, porque eu te sigo já há um tempo e eu percebo duas coisas, né, até dentro da tua fala, assim, uma é essa questão de que a gente tem essa questão da multitarefa, né, como mulheres, mas assim, reforçando não romantizar isso, né, e que não está sendo colocado dessa forma, mas eu queria só reforçar mesmo para quem está assistindo, né, você sempre coloca muito essa questão do processo, de que hoje eu consegui, amanhã talvez eu não consiga, que eu estou tentando hoje, isso é uma coisa que é bem bacana dentro da tua página, do que você traz também, tanto na leitura, quanto a questão da alimentação, né, como uma tentativa, uma busca, né. E a outra coisa também que eu me lembro é que até tem os calhamaços, né, que você se fez uns desafios uma época de ler alguns livros um pouco mais desafiantes, se eu não me engano, Moby Dick, um deles, não sei se foi esse.
Foi. Mas assim, e aí em alguns momentos a gente conversou, acho que você pediu para comentar, não sei se foi alguma postagem pedindo para comentar o estilo de livro que você gostava e tal. E aí eu me lembro que a gente até comentou um pouquinho sobre essa questão dos livros aparentemente de autoajuda, né? Sim, E aí é bacana, né, perceber até assim como você incorporou outros estilos de leitura também, né? sim, Para além das literaturas mais clássicas, que eu percebi que era um perfil que você gostava bastante, né? E aí que esses livros de hábitos, né? A princípio a gente enxerga dessa forma, né? Como uma coisa muito autoajuda, mas muitos deles são feitos por psicólogos, por psiquiatras, por neurocientistas, né? Então é isso, uma compreensão científica mesmo de coisas que funcionaram para muitas pessoas e que podem funcionar para a gente também. E às vezes por preconceito a gente deixa de fazer uma leitura, aquela coisa julgar pela capa, né? Assim como julgamos as é, pessoas pela capa, julgamos é, também muitas vezes os livros pelas capas e a gente perde a oportunidade de fazer algo por nós que possa trazer uma vida mais saudável. Então, assim, quando a gente fala de uma reeducação alimentar, uma disciplina, ou correr, né, ou fazer a leitura, né? Primeiro, não é uma questão é. engessada, né? E segundo, que é algo que realmente ele pode trazer uma contribuição pra gente, porque eu mesmo, eu confesso, Márcia, que eu sou muito assim, vamos viver o que há pra viver, um dia de cada vez, e no meu ritmo. Só que a gente percebe, como você falou, né? Eu sou mulher, sou esposa, eu sou trabalhadora e tudo mais. Eu também tenho a questão do filho, né? Eu vou percebendo, né? A maturidade e o tempo leva a gente a perceber que não dá para ser tão laissez-faire assim, né? Tem uma hora que você consegue, você precisa ter um mínimo de ordem e disciplina para as coisas funcionarem, né? Já diria a Legião Urbana, É, disciplina é liberdade, né? Então a é, gente precisa, em é, alguns momentos, a gente ter um pouco, o mínimo, né, dessa disciplina para a gente poder também crescer e se desenvolver. Então, assim, eu percebo, sabe, no teu processo, assim, é engraçado, né? Tipo, é uma rede social, mas assim, o quanto quando a gente se permite, né, ser a gente mesmo, ser verdadeiro, a gente consegue transparecer o que a gente está vivenciando, né? Então, a massa é a gente como a gente, tá, gente? Eu acho que o legal da página dela é essa, de trazer um pouco não somente as vitórias, vamos dizer, mas as dificuldades também, esse vai e volta. Queria te dizer também que sim, um livro que você colocou lá me influenciou muito, utilizo inclusive com os pacientes, é O Caminho do Artista, né? sim, Porque dentro da psicologia existe uma forma de atuar que é a narrativa terapêutica, né? Que é você construir um pouco histórias, né, sobre você e tal. E esse livro, apesar de ser um livro de um artista plástico, não é um livro de um psicólogo, mas eu acho que trouxe grandes contribuições para mim, para utilizar com os meus pacientes, meus que clientes, e até massa. mesmo, até em alguns cursos, inclusive um curso que eu dei agora sábado sobre ansiedade, eu cheguei a citar ele como um livro bacana para o pessoal utilizar dentro como um recurso de ansiedade mesmo, né? De você escrever. Ele logo Uhum. no iniciozinho, ele inclusive fala que quando você desenha os seus monstros, você consegue encará-los de forma mais tranquila, né? É, Porque se você não ele conseguir escrever, mas que você pelo menos desenhe, né? Então, assim, queria dar esse feedback para você que você tá sendo influência para mim. Ai, que Tá coisa chegando boa, aí fico no seu feliz. público, vamos dizer assim. Não, eu fico feliz, tanto assim, que você, essa coisa E de não como um você, personagem, né? Sendo você mesma, né? sim, me achar a gente como a gente é bem precioso, porque é isso, né? A gente, outro normal aqui é você na rede, né, no Instagram, você é meio alimentar um personagem, né? Porque é isso, ninguém quer aparecer falhando, né? Ninguém quer aparecer. E eu fico feliz mesmo, porque eu penso nisso. Eu realmente, não, peraí, eu tô só. Parece que só minha vida só é mar de rosas, mas não, peraí, deixa eu mostrar também aqui que às vezes não dá certo e faz parte, né? Não quer dizer que hoje mesmo eu pensei nisso, que eu fui para academia, eu tô, tipo, ano passado eu fui muito para academia, entrei na academia, assim, e comecei a ir mais. Foi bem legal, assim, porque a academia você vê logo o resultado, né? Assim, logo não, mas com um mês, 2 meses, você com constância, você vê o seu corpo se arrumando, assim. Mas esse ano, assim, aí entra ano novo, carnaval, não sei o que, todas essas coisas que bagunçam um pouco a rotina, né? Eu ainda não consegui muito pegar um ritmo. E hoje eu tava lá, assim, na academia, fui, mas assim, meu Deus do céu, eu só quero ir para casa, sabe? Só quero ir embora, porque eu não tava com saco nenhum. E
E tipo, é isso, às vezes é assim, não quer dizer que, né, você faz, ou às vezes eu vou ler, não quer dizer também que eu sentei para ler e super fluiu, né? Às vezes não flui, às vezes é chato, mas é uma coisa que eu penso muito assim de sempre me propor a fazer coisas desconfortáveis também. E como você está falando aí, também uma balança que eu sempre fico tentando encontrar ali um certo equilíbrio, né? A utopia do equilíbrio, né? Porque, tá, eu vou vivendo um dia de cada vez e deixo fluir, ou eu, né, tento ali ter mais disciplina, ser mais inegociável com algumas coisas. E aí eu vou vendo o momento. Por exemplo, agora eu estou meio no momento deixando seguir, porque está um momento de muito trabalho, assim, estou precisando dar mais atenção ao trabalho, né, mais energia. E é isso, né? Às vezes não dá para dar conta de tudo, né? Realmente, a Brum Moraes diz tudo não terás e eu incorporei total, assim, porque às vezes você tem que lembrar que tem limite, né? Tudo, a gente é limitado em tempo de vida, a gente é limitado em tempo acordado, né? Eu mesmo não gosto muito de dormir, se eu pudesse nem dormia, porque eu fico querendo, né, fazer mais coisas. Mas a gente tem vários tipos de limites e a gente tem que lidar, né, com eles. E o caminho, e para também falar do caminho do artista, acredita que eu não acabei de ler esse livro, porque ele é muito, assim, ele é maravilhoso, assim, muito inspirador. E quando eu comecei a ler, eu fiquei arretada, assim, principalmente, ele fala muito dessa coisa de você meio que usar formas de arte, né, como a escrita, o desenho, né, enfim, como um processo, acho que terapêutico mesmo. Isso é meio claro no livro, né, para você tirar as coisas de dentro, né? Sendo que ele tem várias etapas e tem algumas tarefas, e eu queria fazer tudo bem direitinho e acabei Acaba não não fazendo isso. acabando, não concluindo a leitura. Mas eu já tive também sobre a questão dos livros de autoajuda. Eu já tive muito preconceito também. E hoje em dia eu aceitei que eu gosto. Porque eu sempre vou ler meio assim, esse livro. Hum, tipo, sei lá, O Poder do Hábito mesmo foi um livro que eu li e fui ler fazendo careta, porque uma pessoa que eu nem lembro quem, mas eu lembro que a pessoa dizia, é muito bom esse livro, tá certo, vou ler. Aí quando eu comecei a ler, é isso, são várias pesquisas científicas sobre os hábitos das pessoas, assim. Então, eu nem tenho ele aqui porque eu li no Kindle, mas assim, ele é muito científico mesmo, assim, ele não ele tem a parte ali da análise, mas ele fala muito exemplos de pessoas, né, sobre hábitos, sobre a pessoa de comportamento e tal. Então é super interessante. E eu já li vários livros fazendo careta, e em geral eu adoro todos eles, assim. Agora eu acho que uma coisa que complica dos livros de autoajuda é que a galera pesa a mão nos títulos, né? Aí às vezes você fica tipo, sei lá, seja foda. Eu não tenho vontade de ler esse livro, porque não parece bom, mas é capaz de eu ir ler e gostar, sabe? Mas Ritinha tá falando aqui, adorei esse livro. O poder deve ser o poder do hábito, né? Ele é muito interessante. Mas é isso, eu acho que vale todo tipo de leitura. E essas leituras que lhe ajudam a entender, né, a viver melhor, são massa. Eu, por exemplo, já que a gente está falando nisso, eu acabei de ler recentemente esse aqui, Observações sobre um Planeta Nervoso, do Matt Haig. Esse Matt Haig, eu não sei se fala assim exatamente, mas ele escreveu um livro que é meio best-seller, que é A Biblioteca da Meia-Noite, que, enfim, eu já ouvi falar bastante.
Mas esse livro aqui eu achei maravilhoso, assim, porque ele fala muito sobre essa coisa é, de você. Ele fala dessa questão dos limites. O autor ele teve um processo assim de depressão, de crise de ansiedade, de alcoolismo, tipo fundo do poço, né? E ele foi vendo que precisava viver de uma forma diferente e aí ele começou a desligar mais o celular, enfim, é, viver mais, prestar mais atenção nas coisas, também criar mecanismos para não ficar brigando no Twitter. Começou a ficar mais atento para vários pontos que ele viu que estavam deixando ele mal, né? E aí, sendo que é um livro super bem humorado, e ele fala disso, de que é muito atual, né? É difícil você, às vezes, entender o que está acontecendo se você está no meio de tudo. E acho que esse livro, ele ajuda a entender um pouco o que a gente está vivendo hoje, essa overdose de informação, essa super conexão, né? Essa coisa de você vai viver, você vai para um show de música e às vezes a pessoa mal parou para ver de verdade ali o show, está mais preocupada em como vai sair a filmagem ou alguma coisa assim, em postar e essas coisas, né? E isso vale para tudo. Eu estava conversando um dia desse com uma advogada, e ela estava dizendo, pô, eu não gosto, eu sou super, gosto de ficar desconectada, tô tendo que aparecer nas redes e tal, porque a profissão pede, mas eu acho um absurdo, eu vou para a festa dos meus filhos e ninguém está prestando atenção nas crianças, as pessoas só estão filmando, e, enfim, e é isso o tempo todo, né? Então, eu achei que esse é um livro que ajuda você a dar uma freada, assim, e pensar, enfim, se as coisas estão fazendo sentido mesmo e tal, e processar. Mas sem ser também cagar regra, né? Porque eu acho que uma coisa que também é ruim dos livros de autoajuda é que quando eles, né, vêm muito cheio de regra e tal, e, enfim, mas ele sugere, é bem leve e tal. Esse é um livro que eu recomendo bastante, assim. Me bateu muito com o meu momento. Eu não sei quanto tempo você está pensando aí da live, Renata, Normalmente tem mas mais ou menos uma hora, a gente ainda tem mais ou menos uns 20 minutos. Só que às vezes surge demanda de perguntas também. Na verdade, o pessoal já está participando junto, né? Então acho que sim, talvez não vão deixar de fim alguns comentários. Estão falando sobre os títulos, Casamento Blindado, Seja Foda. Aí diz que tem Casamento um livro, Blindado eu nunca Seja Mais vi. É Foda um livro. ainda. É um livro. Eu Não, tenho seja um que foda, é é Casais socorro. Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu também eu É, acho bem nessa vibe de propaganda, assim, mas assim, o conteúdo é bacana, né? Que é Gustavo Gerbasi, né? Que é um investidor e tal, ele fala economista. sim, Mas realmente, às vezes, eu acho que está dentro da tua área, né? Também de marketing, né? Eu acho que às vezes o marketing, para é, poder vender, ele acaba, assim, é, por um lado, vai chamar a atenção das pessoas, mas por outro lado, talvez afaste as pessoas que realmente seriam contribuídas por aquele conteúdo, porque sim, as pessoas não entendem o que realmente é a proposta ali, né? é, Então, às vezes, em vez de aproximar, afasta. Se é. a pessoa entrando no campo mais da venda pela venda, não necessariamente de realmente conectar com a pessoa que gostaria de chegar e acessar aquele conteúdo, né? Sim, eu, eu, eu pensei em então mostrar aqui os livros que eu trouxe, pode ficar aí de inspiração, sugestão para quem quiser falar um pouco deles, porque além desse e do Murakami, você estava falando dessa questão de disciplina, e eu lembrei desse aqui, que é Educação da Vontade, do Jules Payot. É um livro de sei lá, 1900, é um livro bem antigo, e eu achei bem interessante de ler também por isso, assim, porque ele fala muito da questão de disciplina, é engraçado porque é essa visão antiga, usa alguns termos assim, né, muito
sei lá, formais e tal. Tem um pouco, a linguagem não é tão fluida, mas é interessante você ver uma pessoa há tanto tempo, né, há séculos, pensando a questão da disciplina, né, como é uma coisa humana mesmo, né, que essa coisa de você, você, ele fala, por exemplo, coisas que eu peguei desse livro para a vida, assim, por exemplo, ele fala da questão de, é, ele fala meio que é burrice quando você está fazendo você está fazendo uma tarefa, né, um projeto, e você não termina aquela etapa daquela coisa. Por exemplo, você está, sei lá, escrevendo um texto, e aí você, sei lá, sabe que tem 3 momentos do texto para escrever, e aí você escreve, você não, você vai começa a fazer o primeiro momento e não termina aquela etapa. Ele fala de como é esforçar, como você perdeu tempo, porque você vai ter que parar de novo para colocar sua mente naquele estado mental para você concluir aquela primeira etapa. E aí ele fala muito dessa. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se esse homem vivesse agora, nesse tempo, que é tudo fragmentado, né? Que é tudo difuso, que você é, praticamente fica salvando, eu mesmo fico salvando notícia para ler depois, para depois entrar no link. Por exemplo, eu vejo lá que a gente tem Jornal do Comércio, aí tem a notícia lá, você lê ali rolando o feed, aí não leia mais, link nos stories. Aí eu salvo para depois ir nos stories para ler e fica lá, um monte de notícias salva que eu nunca consegui ler. Quando eu pensei em voltar a ler, já, né, parei. Então, se esse homem vivesse hoje, ele, sei lá, ele ia mandar jogar uma bomba, eu acho, na humanidade, porque fica difícil, assim, educar à vontade. Mas ele fala muito de disciplina e, assim, tem muita coisa interessante, assim, sobre. É um modo de pensar, assim, simples e de você. Que é isso, como você disse, às vezes você precisa ser um pouco mais duro, né, com você, assim, se você quer implantar um hábito novo, realizar coisas que não estão ali no seu fluxo de funcionamento, que não estão ali no seu horizonte, né? Até que aquilo vire uma coisa mais cotidiana, digamos, um hábito. Aí esse livro aqui também eu achei maravilhoso, que é da A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É Brené, Esse eu tenho, recomendo bastante para os meus clientes. Inclusive, eu empresto o meu, às vezes, para alguns clientes meus, tu que eu gosto empresta, bastante. né? Eu Importante. acho massa. Eu sou péssima de emprestar livro. Porque é isso, fico sempre com medo de não voltar. Mas esse livro é maravilhoso, né? Porque ele fala de vulnerabilidade, né? De você poder errar, de você. Porque é isso, acho que hoje em dia a gente. Até essa coisa mesmo das redes sociais, você tende muito a mostrar coisas que você está tendo sucesso, que você está acertando, falar da sua face que funciona, né? Lógico que tem aí várias pessoas, né, se esforçando para o contrário, né, para mostrar que nada é tão fantasioso assim. Mas esse livro, assim, ele é muito acolhedor. Eu digo que é um abraço, né, esse livro, porque ela fala muito do seu processo, de que para você acertar, você tem que tentar, para você fazer do seu jeito e tal. Então, esse livro aqui, quando eu li, eu, assim, achei muito rico, né? Faz você pensar muitas coisas sobre você. Aqui, esse O Quanto Menos Melhor, eu adoro esse livro, ele é bem fininho, e ele também fala muito dessa. Ele diz aqui: concentre-se no essencial e livre-se do estresse. Que ele fala muito de você fazer menos, né? Tentar fazer menos, pensar menos, praticamente um minimalismo, assim, mas no jeito de funcionar.
porque ele critica essa coisa do multitarefa, né? O multitarefa, na verdade, é os que hoje em dia a gente tem mais clareza que é uma ilusão, né? Não tem muito multitarefa, tem você atabalhoada, tentando dar conta de mil coisas e não se sentindo dando conta de quase nada, né? Então ele fala muito da questão de você fazer menos, Adoece no processo também, né? de o quê? Muitas vezes adoecendo no processo dessa multitarefa. Muitas vezes adoecendo no processo, é. E, e aí, por exemplo, essa questão, uma coisa mesmo que para a leitura pega muito, é tipo, ler um ou mais livros ao mesmo tempo, né? E aí eu acho que também sempre é uma coisa que sempre me perguntam, porque às vezes eu gosto de ler alguns livros ao mesmo tempo. Mas às vezes esse processo que eu estou fazendo não está sendo muito sadio, porque eu tenho época que eu começo a ler um livro, aí eu não estou gostando tanto, mas eu quero ler, eu não quero desistir, né? Você fica sem querer desistir. Aí então vou ler outro aqui junto. Aí aí começa a ler aquele, tá, é legal outro assunto, mas e aí aquele o livro do momento, né? Sempre tem um livro do momento, todo mundo tá lendo, parece que só você não tá. E aí eu vou já teve época de eu ler 3 livros enfim, você se começa a se desestimular, né? Porque você para ali, você não tá andando com nada, né? Cada um você lê um pedaço e também, por exemplo, pegando já essa coisa do ensinamento da educação da vontade, você não está focando a mente, né? Uma coisa que eu achei bem interessante nesse processo de construir o hábito da leitura, assim, meio que me obrigar a ler, nem que seja um pouquinho todo dia, é que quando você, por exemplo, eu leio um pedaço desse livro de manhã, quando é no outro dia de manhã, aquilo ainda está fresco na minha cabeça. Então, não tem aquele trabalho cansativo de você começar a leitura lenta, porque você não está mais lembrado, né? Quando você passa 3, 4 dias para ler, você já aconteceu tanta coisa na vida que você não lembra mais o que estava no livro, né? A não ser que seja uma coisa isso, muito que lhe capturou. Mas é isso, assim, a coisa de ler um ou mais livros, às vezes não acho negócio. Eu acho que você tem que estar lendo leituras muito diferentes e pelos motivos certos, né? Sei lá, eu estou lendo um livro meio de autoajuda de manhã e estou lendo um romance policial mais à noite, em outros momentos, assim. Aí eu acho que pode funcionar, né? Outro que Renata, qualquer coisa tu fala, tá? Eu tô aqui É, emendando, por causa mas da luz aí, não deu pra ver direito, mas eu tô conseguindo ver. Depois eu vou comentar algumas coisas, mas agora tá dando pra ver. esse livro, o método Bullet Journal, Bullet Journal, para quem não conhece, é um método de você se organizar usando papel e caneta, basicamente. Ele é bem simples, eu acho muito tranquilizante, um método tranquilizante, porque é tudo no papel, né? E você tem algumas ferramentas que ele, por exemplo, você abre o caderno, um caderno novo, aí você bota um índice, aí depois você coloca um mapa do ano, assim, né? Para você anotar coisas como se fosse uma agenda, e depois você cria uma coisa de cada dia. Por exemplo, hoje começou o dia, eu boto a data e eu vou anotando os pontos do que eu vou fazer, mas eu também posso anotar pensamentos que eu tive naquele dia, é como se fosse um diário, enfim, diário para tudo, assim, né? Tanto para tarefas quanto para você registrar o que aconteceu, coisas que você pensou naquele dia, ideias que você teve, e depois você também dá andamento àquilo. Então, mas ele fala muito no livro, porque eu já conhecia o método, ele fala muito no livro da questão de você pensar o simples também, de você. Eita, caiu a Renata. Oi, tô aqui. Tá aí.
De Tô você. ouvindo. Ó, eu sei o fim, sem filtro. Cara, tô doido. Vou continuar assim até o fim. A gente tá falando sobre Tá ótima, mostagem. tá ótima. Inclusive, tem uma participação especial, por isso que eu tive que desligar a câmera aqui um pouquinho. Ah, Bem é? assim, olha quem tá aqui. Eita, olha que fofura. Ele tava chamando um pouquinho a atenção, aí eu precisei desligar aqui um minutinho. Lógico, Deixa a gente tá lógico. aqui de volta. Pode continuar, querida. Ele vai É, participar com a gente até o finalzinho. claro, claro, super bem-vindo. Fofo. Olha que simpático. Aí esse livro ele fala muito da questão de, enfim, dar essas sugestões de você se organizar de uma forma muito simples, minimalista e no papel, né? Que é uma coisa que tira você do celular para ele defende que você quando vai para o papel é um momento que você pensa, né, nas coisas, pensa se aquela tarefa que você está se propondo a fazer é realmente importante, é necessária você fazer naquele dia. Então, eu adorei. E por último, assim, desses que eu separei, é esse aqui, A Arte de Fazer Acontecer, que eu sempre falo também, que é o do David Allen. E aí esse é um método mais assim robusto para você pensar como fazer tarefas, como tocar projetos, por exemplo, eu quero fazer uma viagem em dezembro, o que é que eu tenho que pensar até lá, você saber listar assim todos os passos, ou então você de repente tira da cabeça, mas você não é uma coisa que você vai resolver agora. Você vai pensar, não, não vai ser dezembro, vai ser ano que vem, enfim. É um método bem legal que eu me identifiquei muito de organização. Aí esses livros assim, acho que me ajudaram muito e me ajudam nesse processo, né? É muito bacana. Eu ia comentar, né, quando você estava falando, como as questões são processuais, né? No início, eu tinha muito hábito de, se eu começasse um livro, eu tinha que acabar, principalmente mais na adolescência, início da idade adulta, vamos dizer. Aí, na faculdade, pós-graduação, vai estudando, eu comecei a criar o hábito dessa leitura, mais de um ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu gostava de ler um livro mais técnico, aí li um livro mais de romance para relaxar, e eu também gostava de ler algum livro sobre espiritualidade, né? A parte mais de religiosidade. Como esse tripé aí desse crescimento. Tem que ter atenção. E aí agora, depois como Correto. professor, um dia, ele quer, eu comecei a ter que abandonar essa questão de ter que dar continuidade e finalizar, porque a gente não dá conta, né? Como a gente mesmo está falando. E eu tenho vários livros aqui, mas muitos de consulta. Inclusive, esse O Caminho do Artista eu também não finalizei, que você colocou aí. Porque no meu caso eu utilizei mais como um livro de métodos. O que é que eu posso pegar aqui como método, como técnica, que pode me auxiliar no processo de atendimento dos clientes? E aí, assim, como a gente também, às vezes, faz de vida, a gente flexibiliza um pouquinho para não se cobrar tanto, né? Assim, na nossa relação. A gente está trazendo aqui no campo da leitura, né? Mas no campo tem outras coisas, né? De alimentação, de atividade física. São fases de vida também, que eu acho que é importante a gente perceber qual é a fase que a gente dá conta de cada coisa, quais são os nossos limites. Como você falou sobre a atividade física, né? Hoje está sendo mais difícil, talvez num momento anterior você estava conseguindo dar conta melhor, né? Então, É. isso é bacana. Agora, essa nova rotina, esse bebê, às vezes não me deixa ler nada. Mas eu estou vivendo esse hoje Eu com ia ele te também. perguntar como está sendo essa rotina de que eu sei que você é leitora, de ler com a maternidade agora, que é uma coisa que as mães sempre perguntam assim para mim, como as mães, como ler sendo mãe, né? Mãe de bebê assim, eu imagino que seja bem difícil mesmo. Assim, já fazia um tempo que eu estava fazendo umas leituras mais voltadas para o campo profissional, né? Como eu dou aula, e aí eu precisava ler algum artigo, um livro específico para a construção das aulas, né? E aí eu já estava com um pouco de dificuldade de dar continuidade a uma leitura maior, por isso, né? Então eu fazia leituras mais
passadas, mas de consulta também eu dou supervisão, então às vezes eu tenho que consultar pelos próprios atendimentos, às vezes lembrar algum conceito, porque vem um cliente novo com um transtorno diferente que eu nunca tinha atendido, então dar uma lida ou lembrar de algo. Então eu já estava nesse movimento de não fazer uma leitura tão contínua. Eita, caiu. Deu uma quedinha. Caiu? Eu estava dizendo assim que eu tô usando mais esse hábito de consulta já faz um tempinho. Mas assim, com o bebê é ainda mais difícil, né? Porque a nossa rotina muda. E eu fiz uma opção de realmente vivenciar isso, vamos dizer assim, né? Viver isso. Porque às vezes a gente consegue aquela Deu coisa, uma né? Tipo, eu tive filho, mas eu vou voltar a minha vida, a minha rotina, tipo, automaticamente. Tipo, vou me encher de um monte de gente para me ajudar e vou voltar no automático às rotinas de antes. E que isso é possível, isso é uma possibilidade de existência, né? Uma escolha também. Mas para mim não faz tanto sentido para a forma que eu escolhi para viver, né? Então eu quis viver realmente essa coisa intensa da maternidade. Então, diante disso, assim, eu acho que agora, com ele maiorzinho, com a retomada do trabalho também, ele retomou, ele está com muitos meses agora, 4, 5 meses. Eu acho que com a rede de apoio que eu tenho, eu comecei, nos momentos que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo alguma preparação, eu acabo usando também para uma leitura, para um descanso. Mas eu acho que assim, não é. Hoje eu não posso ter necessariamente uma meta de leitura, né? Eu até você estava falando sobre essa questão da rotina, rede social, de mostrar algo que a gente de bastidores, e eu pensei assim, eu queria, sabe, mostrar mais um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, mas ela é tão sem lógica. Eu acho que é até difícil de mostrar, porque é aquela coisa, né? Tipo, aquele dia, a madrugada foi mais intensa e a gente tentou de manhã ficar, talvez não dormir mais, mas pelo menos fazer uma coisa mais no ritmo, mais devagar. Eu também sou autônoma, né? Meus andares mudam. No outro dia, um dia inteiro de trabalho, sei lá, dei uma palestra de manhã, uma aula à tarde, um atendimento. Então, assim, eu acho que até para as pessoas acompanharem, é complicado. Então, de vez em quando eu faço esse questionamento, como é que eu posso falar um pouco mais dessa rotina, mas essa rotina é meio louca. E aí, como mãe, realmente se intensifica. Eu acho que não é impossível, né? Eu acho que talvez algumas outras tenham uma disciplina maior, como você são mais. Vamos viver tudo que há para viver. Eu acho que talvez seja mais possível de você criar esse hábito, né? Dos 10 minutos, dos 5 minutos. Mas eu acho que no meu caso, eu a preferi assim, quando é possível, né? Agora mesmo eu tava um pouco. Não é o foco, tem que saber o foco, né? O foco não é esse, né? Deixa um livro lá, que eu vou lendo aos pouquinhos, a gente comenta junto. Aí aqui em casa eu tenho minhas leituras também. Eu não gostava muito de ler no computador, mas hoje em dia, de vez em quando, eu leio no computador celular, não gosto tanto, mas eu estou utilizando normalmente. Então a gente vai se reinventando, eu acho que é isso, né? Se reinventar. Eu acho que foi muito do que você falou também na live hoje, né? Da gente vivenciar realidades diferentes, se reinventar e viver novos processos a cada instante, sem rigidez, sem tanta cobrança, né? E esse processo, a gente estava falando quando estava combinando. Como? Esse é um caminho que eu sigo até para não adoecer, né? Essa flexibilidade, sabe? De eu não querer ser a mesma pessoa. Preferi ser essa metamorfose ambulante, porque ser aquela mesma pessoa sempre. Sim, acho que é importante a flexibilidade mesmo. Porque a gente estava falando até nessa coisa da busca de si, né? Quando a gente estava tentando combinar aqui o tema. E eu acho que esse processo de você se conhecer, né, é bem importante para você ter essa ciência, né? Tipo, você dizer, ó, eu sei que não é esse meu momento agora, né? O momento é outro. E você poder ficar um pouco mais tranquila, pelo menos do que você estaria se você não tivesse essa ciência, né, das suas escolhas e tal. Eu acho que isso, assim. Quando você estava falando, eu também estava lembrando que você falou do Moby Dick e eu não comentei, mas eu li o Moby Dick em 2021, foi na pandemia, e eu achei, foi maravilhoso e foi uma super jornada. E eu acho que foi uma coisa
disso, que foi um momento que eu consegui me dedicar a fazer uma leitura mais robusta, né? Porque, por exemplo, tem algumas leituras, como você estava dizendo aí, que você não consegue, você vê que vai dar para você ler, que é fácil de ler, né? Que você entra no livro fácil. Mas tem umas que exigem muito, né? Exigem concentração, exigem que você tenha espaço mental para processar o livro. E acho que o Moby Dick é um desses. Mas eu acho bem legal você, diante do seu momento, né? Você vê que existe espaço, você tentar se desafiar, né? Com os clássicos, com livros que exigem mais, né? Que pedem mais atenção. Por exemplo, eu sou doida para ler o. Poxa, esqueci. 100 Anos de Solidão, que eu sei que precisa de espaço, eu sei que o pessoal anota, faz uma lista dos nomes dos personagens, né? Então é isso, tem livro que exige muito. E é isso, acho que são ensinamentos, como você está dizendo, você está falando leitura, mas serve para a vida. Tem momentos que algumas áreas estão exigindo muito, né? Então, você não pode querer, por livre escolha, que outras também dá muito, entregar muito para outras áreas, né? Então, agora, por exemplo, é isso, eu estou tá me demandando muito trabalho, eu não vou começar a ler um clássico, né? Então, você está aí na maternidade, não vai exigir, né, ter uma super meta de leitura. E assim a gente vai seguindo e tentando ficar satisfeito, né, com o que tem escolhido, né, e enxergar os benefícios disso, né? E assim, entra também nessa questão de um dos livros que você falou, da gente viver aquilo realmente por inteiro, né? Eu acho que, por exemplo, eu vejo muitas mães que conseguem, tipo, o filho tá lá brincando num tapetinho e você tá ali trabalhando. Assim, eu tento trabalhar quando eu não tô na presença dele, às vezes é necessário, né, trabalhar na presença Sim, dele. Mas eu evito ao máximo porque eu acho assim, eu tô me dispondo a estar ali com ele, a presença é muito importante, sabe, dessa questão da afetividade, né, da questão da criação do vínculo, da questão da sim, atenção. E eu acho sim, assim, como é interessante como eu enxergando essa relação com o bebê, isso amplia para as outras relações também. Como eu posso estar por inteiro, né? Tipo, não estar fotografando necessariamente, mas estar ali com a pessoa, né? sim, Sei lá, no seu caso, o seu companheiro, né, o meu marido. sim, Como a gente pode estar ali com os nossos filhos, como a gente pode estar vendo uma paisagem, ou escutando uma música, ou fazendo oração, enfim, seja o que a gente estiver fazendo, a gente tá ali realmente por inteiro e não fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Nem sempre sim, eu consigo, mas é uma coisa que eu busco como um propósito, sabe, de vida, assim, de quando eu estiver ali, que eu esteja ali por inteiro. sim, É uma reflexão que eu faço muito, tipo assim, eu já vivi sem celular, tipo, eu colocava, eu me lembro que, tipo, o que é que eu fazia? Era o cartão do orelhão no bolso, era. nem, quando eu era adolescente, eu acho que nem identidade eu andava, tipo, andava com o cartão do orelhão só, porque se precisasse, numa urgência, falar com os meus pais, eu ligaria para eles do orelhão. E Eu me não lembro que eu fiz tinha isso várias isso, vezes, né, de até depois de você ter ser celular. encontrado em Isso. qualquer lugar, né, tá sempre à disposição para se conectar com alguém. Isso é muito E hoje a doido, gente não assim. pode estar sem WhatsApp, não pode estar sem celular, e assim, às vezes eu penso isso, sabe? Caramba, e olha que eu sou muito ligada, eu acho que com social, com rede social, com celular e tal. É. Márcia, eu acho que tá travando um pouco e nem também tá querendo um pouquinho de atenção aqui. Eu acho que a gente Não, pode ir vá-se finalizando embora. por hoje, se for bacana para você, se você tiver Vamos. contemplado aí a proposta. E quero te agradecer. Não, eu acho também, acho que a gente fez uma conversa ótima. E eu que agradeço. Espero ter contribuído, espero que quem assistiu aí tenha curtido o papo. E vamos embora. Vou também ficar de olho aí nas próximas lives e vocês. Espero que tenha mais e que seja sucesso. Valeu, obrigada.
Obrigada mesmo pela participação. Quem não Obrigada por todos. conhece, siga lá, Menos na Estante. Diga o que Isso. Conheçam aí o Menino da achou. Estante. É, É muito bacana essa página. O Papo de Psis, quem veio pelo Menino da Estante também, a gente tem o Papo de Psis, né? Que é esse projeto, duas psicólogas se uniram para trazer um pouquinho de saúde mental de uma forma mais popularizada, assim, muitos dos nossos cursos ou lives são gratuitos, alguns com um preço mais acessível, que e o objetivo massa. da gente é que realmente a gente possa trazer saúde mental para as pessoas de uma forma que chegue ao alcance delas também. Sempre num caráter mais formativo, né? A gente também Sim, fora particular, mas a gente sim, também, em alguns momentos, em casos pontuais, a gente também faz alguns atendimentos sociais, ou indica para alguns profissionais que fazem, né? sim. Então, o objetivo da gente é popularizar realmente esse acesso à saúde mental, né? Então, Ah, e obrigada, né, por trazer essa contribuição da saúde mental no campo da leitura também, que foi um teor que a gente até propôs, né, ó, em algum é. momento, um dado momento da live, faz esse paralelo com a saúde mental, que é a proposta da página também. Eu acho que foi, a gente pôde trazer isso também um pouquinho. Muito Deixa obrigada mesmo. eu queria só encerrar lendo um trecho aqui desse livro aqui, do Tá, Observações sobre esse eu um já Planeta pensei em botar na Nervoso. lista. Gostei. Não, Tá, é já vi muito resumo. bom. E aí ele diz, e fala dessa coisa da leitura. Vou escolher esse trecho aqui. Ele diz assim: o que digo a mim mesmo quando as coisas ficam demais? Aí tem uma lista das coisas que ele diz a ele. Então tem um ponto que ele diz assim: escolha um bom livro, sente-se e leia-o. O caminho de volta, haverá momentos na vida em que você se sentirá perdido e confuso. O caminho de volta para si mesmo passa pela leitura. Quero que você se lembre disso. Quanto mais ler, mais saberá como encontrar recursos para superar os momentos difíceis. Achei maravilhoso. Mais uma função para a leitura. Muito bom. Com certeza, com certeza. A leitura abre caminhos, né? Talvez que a Abre gente não caminhos. imaginava que poderia alcançar e atingir. É verdade. A gente conhece lugares, pessoas e situações, né? É. Bom, é isso, Márcia. Obrigada, obrigada, né, filho? Tchau, Agradecer a baby. Lindão. boa Adorei. noite a todos e até a próxima, Obrigada né? também. Próximo Até. vídeo. Um beijo. Tchau. Um beijo, boa noite, querida. Boa Fica na noite. paz. Tchau, tchau. Tchau.